Meu nome é Siena e tenho 31 anos. Se você tivesse me conhecido há um ano, provavelmente pensaria que eu levava uma vida tranquila e simples e estaria certo. Eu não gostava de chamar atenção nem de criar confusão. Sempre busquei paz, estabilidade e um lugar que eu pudesse chamar de lar. Um lugar onde eu não precisasse provar o meu valor o tempo todo. Morava no subúrbio calmo perto de Portland, Oregon, numa casa de 2 quartos que meu marido, Torren, e eu havíamos comprado há pouco tempo. Tinha persianas brancas, uma varandinha com 2 cadeiras e um quintal onde sonhávamos plantar limoeiros. Pagamos $450 mil, nosso maior investimento até então. Mas cada centavo veio do nosso esforço, noites longas, trabalho duro e muita economia. Torren é engenheiro estrutural inteligente e confiável. Eu trabalho de casa, organizando eventos. Não somos ricos, mas tínhamos segurança. Aquela casa não era apenas paredes e telhado. Era o nosso futuro. Especialmente agora, com minha gravidez já nas 36 semanas. Por mais de 8 meses, convivi com tornozelos inchados e dores nas costas, mas também com uma alegria profunda, eu ia ser mãe. E, pela primeira vez na vida, sentia que estava construindo algo meu. Torren era a minha calmaria. Ele nunca gritava, nunca diminuía meus sentimentos. Me abraçava quando eu chorava, me escutava quando eu mal conseguia falar e me amava mesmo quando eu me achava impossível de amar. Estar com ele me fez entender o que era segurança emocional, algo que eu jamais conheci na infância. Cresci como a filha mais velha em uma casa que parecia perfeita por fora. Minha mãe, Me era, sempre elegante e controlada, o tipo de mulher que usa colar de pérolas para ir ao mercado. Meu pai, Martin, era um contador rígido, apaixonado por silêncio e controle. E depois veio Megan, minha irmã mais nova, 6 anos mais nova, menina de ouro. Enquanto eu era tolerada, Megan era celebrada. Seus desenhos eram emoldurados, suas notas aplaudidas, seus erros perdoados. Eu era apenas o pano de fundo da foto perfeita da família. Eles nunca disseram isso, mas eu sabia, Megan era o orgulho. Quando entrei na faculdade, ninguém comemorou. Quando abri meu próprio negócio, minha mãe perguntou por que eu não arrumava um emprego de verdade. E quando Torren e eu contamos que eu estava grávida, Meera só arqueou a sobrancelha e disse: "Tem certeza de que isso é sensato? Você mal cuida de si mesma." Aprendi a sorrir por cima da dor. Tornei-me especialista em fingir. Fingir que não doía quando elogiavam o talento da Megan enquanto me ignoravam. Fingir que não me importava quando esqueciam meu aniversário, mas faziam jantares chiques para ela. Fingir que, talvez um dia, eles me enxergariam. Me amariam. Talvez por isso, quando o convite chegou, eu não joguei fora embora devesse. Fiquei parada na cozinha, com um envelope brilhante na mão. Meu nome estava escrito com uma caligrafia caprichada. Passei o polegar pelas letras. Era o convite para a festa de 2 anos de casamento da Megan. Uma grande celebração. Uma noite glamourosa. Mais um lembrete de que eu era sempre a de fora. Mesmo assim, uma voz dentro de mim sussurrou: "Talvez, desta vez, seja diferente." Torren entrou, viu o envelope nas minhas mãos, apoiou a mão carinhosamente nas minhas costas e perguntou: "Você quer ir?" Eu não respondi na hora. Parte de mim queria rasgar o convite e jogá-lo no lixo. Mas a outra parte, a filha ferida, ainda faminta por aprovação, sussurrou: "Acho que preciso ir." Torren assentiu com um olhar calmo e firme. "Então vamos. Mas se algo parecer errado, a gente vai embora." Sem explicações. Dei um sorriso leve. Eu não fazia ideia de que, da próxima vez que visse minha família, estaria sangrando ao lado de uma piscina, com meu bebê se debatendo dentro de mim, enquanto as pessoas que deveriam me proteger apenas observavam. A traição, às vezes, não grita. Ela chega silenciosa, vestida com sorrisos polidos e vestidos de grife, e dói ainda mais quando vem de quem um dia te deu um beijo de boa noite. Alguns dias depois, o convite oficial chegou. Estava dentro de um envelope grosso, cor de marfim, selado com folha de ouro e um monograma em relevo transbordando elegância. Era para o 2º aniversário de casamento de Megan e Jordan, marcado no luxuoso Glenwood Garden Hotel, famoso por suas festas extravagantes e vistas deslumbrantes.
Sentei no sofá, com 8 meses de gravidez, segurando aquele convite como se fosse uma mensagem de um mundo que nunca me quis. O cartão dizia: você está cordialmente convidada para celebrar o segundo aniversário de casamento de Meghan e Jordan. Sábado, 18 horas em ponto. Traje formal. Glenwood Garden Hotel. Não parecia um convite. Parecia uma ordem: compareça. Fique calada. Sorria para as fotos. Mostrei o cartão a Torren, que dobrava roupas do outro lado da sala. Ele olhou para o convite, depois para mim. Vamos mesmo fazer isso? Assenti devagar. Só mais uma tentativa. Não quero me arrepender de não ter ido. Ele se aproximou e beijou minha testa. Tudo bem. Mas na hora em que algo parecer errado, a gente sai. Combinado, sussurrei, apoiando a mão sobre a barriga. Na noite da festa, levei meu tempo para me arrumar. Escolhi um vestido de maternidade num tom blue suave, que abraçava minha barriga sem apertar. Prendi o cabelo numa trança baixa e coloquei um colar de prata simples, presente de Torren, quando assinamos a escritura da casa. Assim que entramos no carro, senti um movimento forte dentro de mim. Ele está agitado hoje, comentei. Torren sorriu e pousou a mão sobre minha barriga. Talvez ele saiba que a mãe está indo para território inimigo. A viagem até o hotel levou cerca de 30 minutos. O sol estava se pondo, e a luz dourada entrava pelas janelas. Quando chegamos à entrada circular do Glenwood, tudo parecia saído de uma revista: a fonte de mármore branco, as luzes entrelaçadas nas árvores, música ambiente suave tocando ao fundo. Convidados em smokings e vestidos reluzentes se reuniam ao redor da área externa, perto da piscina. Torren me ajudou a sair do carro e segurou minha mão enquanto caminhávamos até a mesa de recepção. Uma mulher com uma prancheta nem ergueu os olhos quando perguntou nossos nomes. Sim, Torren, respondi. Ela passou os olhos na lista, assentiu e nos entregou um pequeno cartão onde se lia a mesa 12. Por ali, disse, sem expressão, apontando para o canto esquerdo do gramado, perto do buffet. Bem ao lado da entrada da cozinha. Fomos seguindo o caminho, passando por mesas impecavelmente arrumadas, com centros de mesa de rosas frescas, toalhas de cetim brilhante e taças de champanhe reluzentes. Mas quando chegamos à nossa mesa, ficou evidente, estávamos escondidos. A toalha era branca, simples. O arranjo floral já estava murcho. E um enorme pilar de sustentação bloqueava quase toda a vista do palco principal. Olhei ao redor. O resto do salão brilhava sob os lustres suspensos sobre a piscina. Risadas, brindes e flashes de câmeras sofisticadas preenchiam o ar com uma vibração animada e luxuosa. Torren puxou minha cadeira com calma. Eles tinham nos colocado ali de propósito. Forcei um sorriso. Tudo bem. Eu já esperava por isso. Mas isso não quer dizer que seja certo. Torren se inclinou e me deu um beijo leve na bochecha. Levei a mão até a barriga e sussurrei para o meu bebê. É só por algumas horas, meu amor. Depois a gente vai embora. Foi nesse instante que eu a vi. Meera. Estava parada perto do palco, usando um vestido cor de champanhe, segurando uma taça de vinho, com a mesma postura rígida e impecável de sempre. Ao lado dela, Martin, com sua expressão séria e distante, parecia mais um segurança do que um pai. E lá, no centro de tudo, sob os holofotes, estava Meghan. Os cabelos dela estavam presos em cachos suaves, o vestido brilhava como se tivesse sido costurado com estrelas, e o sorriso se abria largo enquanto os convidados se revezavam para elogiá-la. Ela estava radiante. Intocável. E nem sequer olhou na minha direção. Foi naquele instante que tive certeza, nada havia mudado. Eu não era uma convidada. Era só uma sombra. Respirei fundo, tentando me manter calma. Tentando lembrar por que eu tinha vindo. Não era por eles. Era por mim. Por um encerramento, talvez até por clareza. Mas não adiantava o quanto eu repetisse isso para mim mesma, ainda doía. Estar grávida de 8 meses, colocada num canto como um incômodo, invisível para a própria família, não era só humilhante. Era cruel. Torren percebeu meu desconforto e apertou minha mão com carinho. Quer um pouco de água? Perguntou. Assenti, sem confiar que minha voz sairia firme.
Ele beijou minhas mãos antes de se levantar. Já volto. Fica quietinha aí. Observei enquanto ele caminhava até a estação de bebidas. Me recostei, uma mão sobre a barriga, a outra acariciando levemente o tecido do meu vestido. Está tudo bem, meu pequeno, sussurrei. Já estamos quase indo embora. Mas paz não costuma durar muito quando você está cercada por pessoas que te consideram inferior. Ouvi os saltos ecoando na pedra antes mesmo de levantar os olhos. Meera estava parada bem à minha frente, o sorriso tenso e os olhos semicerrados. Ao lado dela, Martim, com a típica expressão de desaprovação. Você parece cansada, disse ela, em um tom frio, lançando um olhar avaliador ao meu vestido. Não conseguiu encontrar nada mais elegante? Pisquei lentamente. Estou grávida de 8 meses. Isso é o que serve. Martim olhou por cima do meu ombro, como se estivesse entediado. É uma noite importante para Megan. Todos precisamos fazer sacrifícios. Franzi a testa. Sacrifícios? Meera se inclinou um pouco, a voz adotando um tom doce, porém afiado. Estamos um pouco acima do orçamento. Flores, buffet, decoração de última hora, tudo acaba somando. Ela forçou um sorriso. Significaria muito se você pudesse contribuir. Contribuir? Repeti, sem acreditar. Martim completou, sem hesitar. $10.000. Isso deve resolver? Fiquei olhando para os dois, boquiaberta. Vocês estão me pedindo $10.000, aqui, agora? No meio da festa da minha irmã? É o aniversário de casamento da Megan, respondeu Meera, como se isso justificasse tudo. Meera perdeu a paciência. Já pagamos pelo local. O mínimo que você poderia fazer era ajudar a torná-lo inesquecível. Ninguém nem me falou sobre isso, respondi, sentindo minha voz começar a tremer e subir. Ninguém discutiu nada comigo. Martim cortou seco. Sempre tem alguma coisa com você, Siena. Você está sendo egoísta, acrescentou Meera, fria. Não se trata de dinheiro. É sobre demonstrar apoio à sua irmã. Balancei a cabeça, pasma. Apoio? Vocês me ignoraram desde que cheguei. Vocês me ignoraram a vida toda. Os olhos de Meera se estreitaram. Cuidado com o seu tom. Respirei fundo e disse, com a voz firme. Eu não vou dar $10.000. Hoje não. Nunca. Foi o suficiente. Martim bateu com força na lateral da mesa, me fazendo estremecer. Então por que você está aqui? Rosnou. Meu coração disparou. Instintivamente levei a mão à barriga. O bebê chutou, reagindo à tensão. Porque eu pensei, talvez, só talvez, vocês me tratassem como filha, sussurrei. Meera bufou. Você já nos envergonhou bastante. Chegar aqui toda inchada e dramática. Não estou inchada, sibilei. Estou carregando seu neto. Convidados próximos começaram a notar, percebendo a tensão no ar. E então Megan apareceu, andando com dificuldade no salto alto, o vestido brilhando sob as luzes, o sorriso arrogante no rosto. O que está acontecendo aqui? Perguntou, irritada. Você nunca consegue fazer uma coisa certa? Minha garganta secou. Com licença. Você sempre transforma tudo em drama, ela cuspiu. Se não vai contribuir com nada de útil, talvez devesse simplesmente ir embora. Levantei-me devagar, tentando equilibrar o peso da gravidez. Eu não ia permitir ser intimidada. Mas antes que eu pudesse responder, ela avançou e apontou o dedo perfeitamente manicurado direto para minha barriga. Você está usando essa barriga para chamar atenção desde o começo. Ninguém se importa. E então, ela me empurrou. Não foi forte, mas foi o suficiente. Meu corpo perdeu o equilíbrio por um instante, e me apoiei na beirada da mesa para não cair. Martim se aproximou, fazendo um gesto com a mão como quem dispensa alguém. Deixa. Ela já fez a escolha dela. Meera simplesmente virou as costas, sem dizer nada. Mas naquele momento, tudo ficou claro. Eles não queriam só que eu ficasse quieta. Eles queriam que eu desaparecesse. Fiquei ali,
tremendo, as mãos segurando a barriga, o pulso ecoando alto nos meus ouvidos. Meu bebê se mexeu de novo, mas um chute firme como se também sentisse que havia algo muito errado. O mundo ao redor encolheu. As risadas, os brindes, o som dos copos, tudo virou um zumbido distante. Eu estava sozinha. Sozinha no meio de uma multidão que carregava o mesmo sangue que eu. Foi quando Torren voltou, trazendo um copo de água e um pratinho com frutas. No instante em que viu meu rosto, o sorriso dele desapareceu. "Si, o que aconteceu?" perguntou, com a voz tomada de pânico. Forcei um sorriso fraco, pisquei para conter as lágrimas quentes. "Só as boas-vindas de sempre", sussurrei. Ele não acreditou, mas respeitou minha força. "Vou ali fora fazer uma ligação rápida, antes da cerimônia começar", disse com doçura. "Acena se precisar de mim." Assenti. Ele beijou minha testa e se afastou. Foi então que aconteceu. Dessa vez, nem ouvi os saltos. Meera veio em disparada, o rosto contorcido de raiva como se estivesse pintado para a guerra. Na mão, sua bolsa de grife. Na outra, um ódio acumulado. "Como você ousa?" sibilou, parando a centímetros de mim. "Como você ousa me humilhar desse jeito, na frente de todos?" Pisquei, confusa. "Eu não disse nada a ninguém." "Você disse a não para nós", ela retrucou, o veneno escorrendo pelas palavras. "Agora todo mundo está sussurrando." Olhei ao redor. Ninguém estava sussurrando. Ninguém sequer estava prestando atenção. Mas aquilo não importava. Meera não reagia ao que era real. Ela reagia à perda de controle. "Você sempre foi assim", Meera continuou, com desprezo. "Ingrata. Fazendo drama. Se fazendo de vítima." "Eu não tô brincando", respondi baixinho, mas com firmeza. "E não vou te dar a minha casa." Ela cerrou o maxilar. "É só uma casa, Siena." "É o futuro do meu filho", respondi com a voz firme e baixa. "Ele merece estabilidade." O rosto de Meera se contorceu num misto de raiva e desprezo. "Se você realmente se importasse com seu filho, ensinaria a ele lealdade." Sacrifício. Dei um passo para trás, encerrando a conversa. "Acabou, mãe." Mas quando me virei para sair, Meg avançou mais uma vez. "O que foi agora?" zombou. "Mais desculpas." "Megan, vá embora", pedi com firmeza. "Por favor." Mas ela não foi. Se aproximou com aquele sorrisinho de escárnio e disse: "Você está usando essa gravidez desde o teste positivo. Ninguém se importa. Você só quer fazer cena." E então ela me empurrou. Dessa vez com mais força. Tropecei para trás, meus calcanhares escorregaram nas pedras do piso. Ofeguei, tentando me equilibrar, os braços se agitando no ar. E antes que eu conseguisse me recompor, Meera avançou. Nem hesitou. Ouvi alguém gritar perto de nós, mas já era tarde. Ela me empurrou no peito com força. Seu olhar era gelado, a boca dura como pedra. Meu corpo perdeu o controle. Meu pé escorregou. Meu centro de gravidade cedeu. Caí para trás com uma velocidade assustadora. E então veio o impacto. O frio. A água. Afundei na piscina decorativa do hotel, vestida, grávida de 8 meses e sem ar. Por um momento, fiquei submersa, sem peso, sem defesa. O vestido girava ao meu redor como uma cortina encharcada. O pânico explodiu dentro de mim. Me debatia, tentando me agarrar a alguma coisa, qualquer coisa. Mas a dor rasgava meu estômago, minhas costas. Eu não devia estar ali. Eu não devia estar afundando. Acima da água, o caos começou. Gritos, barulho, correria. E então, do nada, braços fortes me envolveram. Torren. Ele se jogou na água com roupa e tudo, me agarrou com força e me puxou para fora da piscina. Me deitou no chão com cuidado. "Siena. Fala comigo." Gritou, ofegante e encharcado. Tentei responder, mas não consegui. E então senti. Minha bolsa estourou.
Um jorro quente saiu de mim. Meu Deus, Torren murmurou. Ela entrou em trabalho de parto. Ela está em trabalho de parto. Meu corpo tremia. O vestido grudava na minha pele. As contrações começaram rápidas, agudas. Torren sacou o celular com as mãos trêmulas e discou 911. Minha esposa tem 8 meses de gravidez, disse, ofegante. Ela foi empurrada na piscina. A bolsa estourou. Precisamos de socorro agora. Ele se virou para a multidão e gritou. Chamem a polícia. Alguém atacou minha esposa. E, dessa vez, a justiça viria rápido. O ambiente virou um caos. Convidados que antes brindavam e riam estavam congelados de choque. Alguns gritavam, outros puxavam os celulares com pressa. Torren se ajoelhou ao meu lado, molhado e trêmulo. Uma mão segurava meu rosto, a outra tentava pressionar minha barriga com um guardanapo que ele pegou da mesa. Cada contração fazia meu corpo estremecer. Mas a dor não era só física. Era também a dor da traição, latejando dentro de mim. Você vai ficar bem, ele sussurrava. Você é forte. Você vai passar por isso. Então, uma voz firme cortou o tumulto. Abram espaço. Todo mundo, por favor, afastem-se. Era o policial Reed. Alto, calmo, acompanhado de outro oficial e 3 paramédicos. Seus olhos percorreram a cena e pararam em mim, encharcada, chorando, mal respirando, com a barriga saltando sob o vestido molhado. Quem fez isso? Perguntou em voz alta. Torren não hesitou. Apontou direto para Meera. Ela. Aquela mulher empurrou minha esposa na piscina. Minha esposa está em trabalho de parto. Ela está grávida de 8 meses. Ela bateu forte na água. Está com dor. Meera tentou falar algo, mas o policial Reed levantou a mão. A senhora fala quando for chamada. Enquanto isso, os paramédicos já se moviam com rapidez. Um dos paramédicos verificava meus sinais vitais. Outro monitorava os batimentos do bebê. Precisamos transportá-la agora, disse um deles com urgência. As contrações estão acelerando. Mas o policial Reed ainda não havia terminado. Alguém viu o que aconteceu? Perguntou, olhando ao redor. Alguns convidados se adiantaram de imediato, mas antes que pudessem falar, uma funcionária do hotel apareceu correndo. Temos imagens das câmeras de segurança, disse, ofegante. Toda a área da piscina é monitorada por vídeo. Perfeito, disse o policial Reed, já abrindo o bloco de anotações. Precisamos garantir essa gravação agora. Meera deu um passo para trás. Foi um acidente, murmurou. Ela escorregou. Mas os convidados não ficaram mais em silêncio. Mentira! Gritou alguém. Eu vi você empurrando ela. Vi a Megan fazer isso primeiro. Outro completou. Vocês estavam todos envolvidos nisso. O maxilar do policial Reed se contraiu. Ele se virou para Meera, Martin e Megan. Vocês 3 estão detidos para interrogatório. Agressão, risco a um feto e violência pública. Você não pode estar falando sério, protestou Martin, somos a família dela. Exatamente, respondeu o policial, com frieza. E a trataram como se fosse uma estranha. As algemas estalaram, uma a uma. Meera gritou. Megan começou a chorar. Martin tentou argumentar. Ninguém quis ouvir. Enquanto isso, Torren permanecia ao meu lado. Os paramédicos me colocaram cuidadosamente na maca. Segurei sua mão com força, mal conseguindo falar. Não me deixa. Nunca, respondeu ele, subindo comigo na ambulância. As sirenes começaram a soar, e as luzes vermelhas e brancas piscavam sobre o mármore frio. E foi ali, entre os reflexos e o barulho, que eu os vi, Meera, Martin e Megan sendo levados algemados para a viatura policial. Chega de sorrisos falsos. Chega de perfeição encenada. A mesma multidão que antes os admirava agora os olhava com desprezo. Na ambulância, encharcada, apavorada e com dor, senti algo diferente. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. A justiça estava vindo. E meu filho também.
Foi então que aconteceu. Dessa vez, nem ouvi os saltos. Meera veio em disparada, o rosto contorcido de raiva como se estivesse pintado para a guerra. Na mão, sua bolsa de grife. Na outra, um ódio acumulado. Como você ousa? Sibilou, parando a centímetros de mim. Como você ousa me humilhar desse jeito, na frente de todos? Pisquei, confusa. Eu não disse nada a ninguém. Você disse a não para nós, ela retrucou, o veneno escorrendo pelas palavras. Agora todo mundo está sussurrando. Olhei ao redor. Ninguém estava sussurrando. Ninguém sequer estava prestando atenção. Mas aquilo não importava. Meera não reagia ao que era real. Ela reagia à perda de controle. Você sempre foi assim, Meera continuou, com desprezo. Ingrata. Fazendo drama. Se fazendo de vítima. Eu não tô brincando, respondi baixinho, mas com firmeza. E não vou te dar a minha casa. Ela cerrou o maxilar. É só uma casa, Siena. É o futuro do meu filho, respondi com a voz firme e baixa. Ele merece estabilidade. O rosto de Meera se contorceu num misto de raiva e desprezo. Se você realmente se importasse com seu filho, ensinaria a ele lealdade. Sacrifício. Dei um passo para trás, encerrando a conversa. Acabou, mãe. Mas quando me virei para sair, Meg avançou mais uma vez. O que foi agora? Zombou. Mais desculpas? Megan, vá embora, pedi com firmeza. Por favor. Mas ela não foi. Se aproximou com aquele sorrisinho de escárnio e disse: Você está usando essa gravidez desde o teste positivo. Ninguém se importa. Você só quer fazer cena. E então ela me empurrou. Dessa vez com mais força. Tropecei para trás, meus calcanhares escorregaram nas pedras do piso. Ofeguei, tentando me equilibrar, os braços se agitando no ar. E antes que eu conseguisse me recompor, Meera avançou. Nem hesitou. Ouvi alguém gritar perto de nós, mas já era tarde. Ela me empurrou no peito com força. Seu olhar era gelado, a boca dura como pedra. Meu corpo perdeu o controle. Meu pé escorregou. Meu centro de gravidade cedeu. Caí para trás com uma velocidade assustadora. E então veio o impacto. O frio. A água. Afundei na piscina decorativa do hotel, vestida, grávida de 8 meses e sem ar. Por um momento, fiquei submersa, sem peso, sem defesa. O vestido girava ao meu redor como uma cortina encharcada. O pânico explodiu dentro de mim. Me debatia, tentando me agarrar a alguma coisa, qualquer coisa. Mas a dor rasgava meu estômago, minhas costas. Eu não devia estar ali. Eu não devia estar afundando. Acima da água, o caos começou. Gritos, barulho, correria. E então, do nada, braços fortes me envolveram. Torren. Ele se jogou na água com roupa e tudo, me agarrou com força e me puxou para fora da piscina. Me deitou no chão com cuidado. Siena. Fala comigo. Gritou, ofegante e encharcado. Tentei responder, mas não consegui. E então senti. Minha bolsa estourou. Um jorro quente saiu de mim. Meu Deus, Torren murmurou. Ela entrou em trabalho de parto. Ela está em trabalho de parto. Meu corpo tremia. O vestido grudava na minha pele. As contrações começaram rápidas, agudas. Torren sacou o celular com as mãos trêmulas e discou 911. Minha esposa tem 8 meses de gravidez, disse, ofegante. Ela foi empurrada na piscina. A bolsa estourou. Precisamos de socorro agora. Ele se virou para a multidão e gritou. Chamem a polícia. Alguém atacou minha esposa. E, dessa vez, a justiça viria rápido. O ambiente virou um caos. Convidados que antes brindavam e riam estavam congelados de choque. Alguns gritavam, outros puxavam os celulares com pressa. Torren se ajoelhou ao meu lado, molhado e trêmulo. Uma mão segurava meu rosto, a outra tentava pressionar minha barriga com um guardanapo que ele pegou da mesa.
Cada contração fazia meu corpo estremecer. Mas a dor não era só física. Era também a dor da traição, latejando dentro de mim. Você vai ficar bem, ele sussurrava. Você é forte. Você vai passar por isso. Então, uma voz firme cortou o tumulto. Abram espaço. Todo mundo, por favor, afastem-se. Era o policial Reed. Alto, calmo, acompanhado de outro oficial e 3 paramédicos. Seus olhos percorreram a cena e pararam em mim, encharcada, chorando, mal respirando, com a barriga saltando sob o vestido molhado. Quem fez isso? Perguntou em voz alta. Torren não hesitou. Apontou direto para Meera. Ela. Aquela mulher empurrou minha esposa na piscina. Minha esposa está em trabalho de parto. Ela está grávida de 8 meses. Ela bateu forte na água. Está com dor. Meera tentou falar algo, mas o policial Reed levantou a mão. A senhora fala quando for chamada. Enquanto isso, os paramédicos já se moviam com rapidez. Um dos paramédicos verificava meus sinais vitais. Outro monitorava os batimentos do bebê. Precisamos transportá-la agora, disse um deles com urgência. As contrações estão acelerando. Mas o policial Reed ainda não havia terminado. Alguém viu o que aconteceu? Perguntou, olhando ao redor. Alguns convidados se adiantaram de imediato, mas antes que pudessem falar, uma funcionária do hotel apareceu correndo. Temos imagens das câmeras de segurança, disse, ofegante. Toda a área da piscina é monitorada por vídeo. Perfeito, disse o policial Reed, já abrindo o bloco de anotações. Precisamos garantir essa gravação agora. Meera deu um passo para trás. Foi um acidente, murmurou. Ela escorregou. Mas os convidados não ficaram mais em silêncio. Mentira! Gritou alguém. Eu vi você empurrando ela. Vi a Megan fazer isso primeiro. Outro completou. Vocês estavam todos envolvidos nisso. O maxilar do policial Reed se contraiu. Ele se virou para Meera, Martin e Megan. Vocês 3 estão detidos para interrogatório. Agressão, risco com feto e violência pública. Você não pode estar falando sério, protestou Martin, somos a família dela. Exatamente, respondeu o policial, com frieza. E a trataram como se fosse uma estranha. As algemas estalaram, uma a uma. Meera gritou. Megan começou a chorar. Martin tentou argumentar. Ninguém quis ouvir. Enquanto isso, Torren permanecia ao meu lado. Os paramédicos me colocaram cuidadosamente na maca. Segurei sua mão com força, mal conseguindo falar. Não me deixa. Nunca, respondeu ele, subindo comigo na ambulância. As sirenes começaram a soar, e as luzes vermelhas e brancas piscavam sobre o mármore frio. E foi ali, entre os reflexos e o barulho, que eu os vi, Meera, Martin e Megan sendo levados algemados para a viatura policial. Chega de sorrisos falsos. Chega de perfeição encenada. A mesma multidão que antes os admirava agora os olhava com desprezo. Na ambulância, encharcada, apavorada e com dor, senti algo diferente. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. A justiça estava vindo. E meu filho também. Eles riram. Megan aplaudiu. O marido de Megan, Jordan, não compareceu, já havia dado entrada no divórcio. Sua declaração foi direta. Não posso continuar casado com alguém que achou graça enquanto a irmã grávida quase se afogava. Quando a sentença foi lida, Megan chorou. Eu não. Quando chegou minha vez de falar, também não chorei. Falei com calma. Contei ao tribunal como fui tratada por toda a vida. Como me chamaram de egoísta por não doar a casa que construí com meu marido. Como fui ignorada, humilhada e, no fim, agredida diante de centenas de pessoas. Não sou vítima de uma noite, disse. Sou o resultado de anos sendo tratada como invisível. A sala ficou em silêncio. E quando o juiz finalmente falou, cada palavra caiu como pedra. Este tribunal declara Meera Carter, Martin Carter e Megan Carter culpados de todas as acusações. Meera, 7 anos de prisão estadual, sem direito à liberdade condicional.
Martin, 5 anos por cumplicidade e comportamento ameaçador. Megan, 4 anos por incitação verbal, crueldade pública e obstrução da verdade. Eu não sorri. Não comemorei. Apenas segurei meu bebê mais firme, enquanto Torren apertava minha mão. E, pela primeira vez na vida, soltei um suspiro sem dor no peito. A justiça agora tinha forma. Tinha nome. Tinha sentença. E eu sobrevivi para testemunhar isso. 1 ano se passou. Uma volta inteira do sol. 12 meses desde aquele dia em que fiquei deitada sobre pedras frias, encharcada, humilhada, enquanto minha família me virava as costas. Mas esse novo dia começou diferente. Começou com sol. Começou com paz. Estava sentada na varanda dos fundos da nossa nova casa, segurando uma caneca de cerâmica feita à mão, observando a névoa da manhã se dissolver entre as árvores. Dentro de casa, nosso filho Nosso Milagre brincava no tapete, batendo palminhas e balbuciando palavras para si mesmo, iluminado pelos primeiros raios de sol. Nós o chamamos de Escher. Significa feliz e abençoado. E ele era. Ele era a paz que nunca conhecemos. Ele era o início de tudo que valia a pena. Depois do julgamento, Torren e eu decidimos que não voltaríamos para a casa onde nossa dor tinha raízes. Em vez disso, escolhemos um recomeço. Uma casa de campo simples, nos arredores da cidade. Mais distante do passado. Mais perto da liberdade. Um lugar com piso de madeira que rangia, flores silvestres crescendo ao longo da cerca e um pequeno canteiro que Torren cuidava com carinho nos domingos. Não era grande. Não era luxuoso. Mas era nosso. Sem sombras. Sem silêncios dolorosos. Sem expectativas sufocantes. Apenas espaço. Para respirar. Para se curar. Para recomeçar. Torren reorganizou seus horários para estar mais presente em casa. Eu, aos poucos, voltei ao trabalho com planejamento de eventos, só que agora com clientes que me respeitavam, que valorizavam meu tempo e minha história, em vez de questioná-los. E nesse silêncio novo, criamos tradições nossas: pizza caseira nas noites de sexta, caminhadas no parque aos sábados, panquecas com calda demais nos domingos. Tivemos noites difíceis. Às vezes, eu ainda ouvia a voz de Meera ecoando na minha cabeça fria, crítica, distante. Às vezes, acordava de sonhos em que caía, em que me afogava, em que era empurrada de novo. Mas Torren sempre me abraçava, e logo depois ouvíamos os passinhos de Escher cruzando o corredor até nosso quarto. E tudo que parecia doloroso se desfazia um pouco mais. Eu não apenas sobrevivi à traição da minha família. Eu ressignifiquei o que família realmente significa. Escolhi a gentileza. Escolhi os limites. Escolhi a paz. No primeiro aniversário do Escher, fizemos algo simples. Íntimo. Honesto. Acendemos uma pequena fogueira no quintal, logo após o pôr do sol. Torren a acendeu enquanto Escher caminhava por perto com seu pijama de dinossauro e uma lanterna na mão, como se fosse uma varinha mágica. Assamos marshmallows, nos enrolamos em cobertores e deixamos a noite nos acolher. Com uma caneca de café quente nas mãos, me recostei na cadeira de jardim e olhei para o céu. As estrelas brilhavam. E, mais para mim do que para qualquer outro, eu sussurrei. Eles me quebraram uma vez. Mas eu reconstruí algo mais forte com os pedaços. Torren se virou e sorriu. Você não só reconstruiu. Você protegeu. Você deu vida. Olhei para o nosso filho, nosso sol rindo com o reflexo das chamas no rosto, e assenti. Este é o nosso novo começo. Chega de me esconder. Chega de implorar para ser vista. Eu não sou mais a filha esquecida. Eu sou Sienna. A mulher que se levantou, que falou, que construiu um lar onde o amor não exige silêncio e onde a paz não depende de submissão. Minha história não terminou com traição. Ela começou com um renascimento. E dessa vez, fui eu quem escreveu. Obrigada por acompanhar essa história. Se ela tocou seu coração, se você sentiu algo verdadeiro nessa jornada, deixe seu like. Queremos muito saber sua opinião, escreva nos comentários abaixo.
E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para mais histórias reais, emocionantes e inspiradoras todas as semanas. Seu apoio mantém essas vozes vivas e nos dá forças para continuar contando o que precisa ser contado.